hoje, aliás, antes de dar início ao vídeo, eu queria convidar você que é novo no canal, você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para receber as notificações do vídeo, e eu espero que a palavra de hoje venha trazer edificação para a sua vida. Amém, Deus? Então hoje nós vamos fazer uma meditação meditando o batismo de Cristo, de Jesus, né? Eu vou ler o texto que está lá em Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13, e vamos fazer uma meditação, vamos falar sobre essa parte, essa experiência que Jesus teve e que ele veio trazer um exemplo para a nossa vida. Amém? Então eu vou lá ler todo o texto e vamos à leitura. Amém? Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João, empunhando-se, dizendo: Eu que careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Aí Jesus pega e fala. Jesus, porém, respondeu e disse: Deixa por agora, porque assim nos convém de cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe cobriam os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como um pombo vindo sobre ele. E eis uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, irmãos, esse texto aqui, quando fala sobre o batismo de Jesus, você sabe que tudo que Jesus fez, irmãos, nas Escrituras, ele fez para trazer exemplo, um bom exemplo para as nossas vidas, e o batismo foi uma das questões que Jesus fez, porque hoje todos nós que queremos aceitar a Jesus como Salvador, nós nos batizamos, nos entregamos a nossa vida a Jesus, e assim é que acontece. Então, irmãos, coisas interessantes que nós podemos ver no batismo de Jesus, que Jesus ele não precisaria se batizar, porque Jesus ele não tinha pecado, nunca pecou, e ele é luz, nele não há treva alguma, como diz lá no livro do apóstolo João, apóstolo do amor. Mas, irmãos, eu quero trazer um ponto para vocês, porque Jesus ele quis dar um exemplo para a gente. Jesus ele se arrependeu sem precisar se arrepender. Então, se Jesus se arrependeu sem precisar se arrepender, então quem dirá nós? É nós que precisamos nos arrepender e nos batizar, entregando nossa vida a Jesus, entregando nossa vida de todo o coração a Ele, o servindo e buscando conhecer a Sua palavra, porque através da palavra nós podemos conhecer o nosso Senhor e Salvador. E podemos entender como que Ele agiu para que a gente possa imitá-lo e copiá-lo. Amém? Porque quando você fala que você é cristão, cristão significa pequeno Cristo. Então, se você não tem condição de ser um pequeno Cristo sem meditar nos evangelhos, sem ler os evangelhos, sem entender como que Jesus agia, as coisas que Jesus falava, como que Ele ensinou e as coisas que Ele instruiu. Então, irmãos, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, quando Jesus foi batizado, veio logo da água, ele saiu, abriu o céu e veio o Espírito de Deus descendo como uma pomba diante dele. Então nós vemos aqui o Filho, nós vemos aqui o Espírito e nós vemos Deus falando lá do céu. Então aqui nós vemos, irmão, no batismo de Jesus, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo no mesmo momento se interagindo. Amém? Interagindo. Quando Jesus fala que eu e o Pai somos um, é porque Ele, Jesus, o Pai e o Espírito Santo, eles têm o mesmo objetivo, que é levar o homem até Deus, que é que o homem venha a conhecer Deus, que o homem se achegue a Deus. Então, irmãos, isso aqui é muito interessante, porque muitos leem esse texto e não entendem, não absorvem, não trazem o sentido espiritual que isso quer dizer. Um homem que não tem pecado se batizou. Aí imagina, o que ele tinha que confessar? Vocês estão entendendo? Jesus não tinha nada para confessar. Porque Jesus ele era santo. Ele foi um homem santo, um homem de Deus, um homem que nunca pecou, um homem que nunca teve, nunca se achou nenhuma transgressão. Porque se Jesus tivesse em algum momento transgredido a lei, transgredido a palavra de Deus, ele não seria o Cordeiro de Deus. Por isso que quando João Batista olhou para Cristo e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja,
Pecado, irmãos, não entra no céu. O pecador entra, mas o pecador só entra no céu se ele se arrepender do seu pecado. Então, o adúltero só entra no céu se ele se arrepender do seu pecado. O homossexual só entra no céu se ele se arrepender do seu pecado. Então, irmãos, se Jesus ele mostrou isso, todos nós precisamos nos arrepender. Então, se você não se arrependeu dos seus pecados, se arrependa e confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, Deus está dando uma chance para nós, porque desde que Jesus ressuscitou, que a igreja foi fundada, o tempo está contando para nós podermos nos arrepender e entregar nossa vida a Jesus. E esse tempo, irmãos, ele está passando, os dias estão passando. Então, se você ainda não reconheceu Jesus como Senhor da sua vida, reconheça agora, faça isso agora, irmão. Porque o Senhor, ele quer trazer salvação para a sua vida e para a sua família. Então, quando a Bíblia fala lá no Evangelho, João 3,16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que morresse, para que todo aquele que crê nele não venha perecer, mas que tenha a vida eterna. Você não vai perecer nem aqui nesse mundo, nem no vindouro. Porque aquele que reconhece a obra de Cristo na cruz é salvo pela fé. Então, se você crê na obra de Cristo, você será salvo. Se você crê em Jesus e confessar Jesus como Senhor e Salvador, você será salvo. Então pense e raciocine sobre essa questão. Porque Jesus batizou para nos dar um exemplo. Se Jesus se arrependeu sem precisar se arrepender, quem dirá nós, quem dirá eu, que sou um pobre pecador, quem dirá você? Porque todos nós somos pecadores, né? Todos nós erramos, todos nós fazemos coisas que desagradam a Deus. Mas Jesus veio por nós para que nós pudéssemos receber o perdão, para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E a palavra deixa bem clara, só é filho de Deus aquele que reconhece Jesus como Salvador. Se você não reconhece, você não é filho de Deus, você é filho da ira, meu irmão. Então você precisa entender que para você ser filho de Deus, você precisa confessar Jesus como Senhor de sua vida. Você precisa entender essa realidade, confesse Jesus como Senhor de sua vida, que a sua vida vai mudar. Se você tem coisas na sua família que te atrapalham, a sua vida está bagunçada, Jesus é a solução para você. Jesus é a solução, porque Cristo ele vem com a verdade da sua palavra e nos liberta. Ele nos liberta e nos traz salvação. Amém? A única pessoa que pode ajudar a humanidade é Jesus, mas a humanidade rejeita o Criador. Amém? Muita gente já vem me questionar por aí. Mas Gideon, por que Deus permite tanta coisa ruim acontecer no mundo? Não. Deus não permite as coisas ruins acontecerem no mundo. O que acontece de ruim no mundo é porque o homem decidiu caminhar com suas próprias pernas. O homem não deixa Deus interferir nas suas decisões. E depois quer reclamar com Deus porque coisas ruins acontecem na vida dele. Vocês estão entendendo, irmão? Você servir a Cristo, você entregar a sua vida para Jesus, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, a sua vida não é mais sua. Não é você que tem poder de decisão sobre a sua vida, mas é sim a pessoa de Cristo que tem este poder de decisão sobre a sua vida. Não existe mais ninguém que tenha o poder de decisão sobre você, a não ser o Senhor Jesus, a não ser Deus. Amém? E os apóstolos, Jesus mandou pregar, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, o Evangelho fala de arrependimento. O Evangelho fala de tomar sua cruz. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Ou seja, tomar a cruz é se arrepender dos seus pecados, abandonar a sua vontade, o que você quer para a sua vida, os seus prazeres, e andar conforme a palavra de Deus. Medite nas Escrituras, conheça o Evangelho, conheça a pessoa de Cristo. Até você que é da igreja, você que não é convertido, está conhecendo o canal que agora, está vendo esse vídeo, veja até o final. Além de eu esqueci de falar disso no início eu comecei. Então, confesse Jesus como Senhor da sua vida. Se arrependa dos seus pecados antes que seja tarde demais. Porque, irmãos, a gente tem uma vida inteira para se arrepender. A gente tem uma vida inteira para poder nos voltar para Deus. Então volte o seu coração para Deus. Você que está com o coração afastado, coração distante do Senhor,
volte o seu coração para Deus. Porque Deus ele enviou o seu Filho em forma de um homem para poder morrer no nosso lugar. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, se você não se arrepender dos seus pecados, você não crê em Jesus na sua vida, você vai ter que pagar pelos seus pecados. Jesus morreu na cruz para que você não precisasse pagar pelos seus pecados, se arrependendo e confessando Ele como Salvador de sua vida. Vocês estão entendendo, irmãos? Quanto que é profunda essa realidade para nossas vidas, essa maravilhosa graça que o Senhor tem apresentado diante de nós? Um Deus bom, maravilhoso. Deus poderia ter muito bem falado assim: eu vou destruir a terra e vou fazer outra humanidade. Não. Ele preferiu resgatar. Então, quando o homem pecou, ele fez a promessa da semente da mulher, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, se arrependam, busquem o Senhor. Se você está na igreja e está brincando com a igreja, está brincando com o Evangelho, está brincando de servir a Deus, se arrependa, mude de atitude diante de Deus, porque Deus te ama e quer salvar a sua vida. Você que está no mundo, que está no pecado, se arrependa, porque Jesus quer te salvar, Jesus quer transformar a sua vida. E eu vou te contar um segredo para você que sofre de opressão. Confessa a Jesus: Jesus, eu não aguento mais, Jesus me salva, e Jesus vai te salvar, porque Ele está pronto para te ouvir e pronto para te atender. Então, irmãos, essa é a palavra. É uma palavra, que é mais evangelística. Aceite Jesus como Senhor de sua vida e se arrependa dos seus pecados. Irmãos, então esse é o vídeo de hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês ricamente. No nome de Jesus, amém. E até o próximo vídeo, amém?